Fala, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Muito bom te ver aqui de novo. No último vídeo nós temos visto a importância de Deus desejar que todo, toda pessoa que deseja se casar realmente possa amadurecer primeiro, que possa estar no seu estágio de maturidade espiritual para poder entrar neste passo tão importante que é o casamento, certo? E hoje nós vamos passar um pouco para o outro versículo, versículo 8, né? E no versículo 8 a palavra de Deus nos diz que então plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado, certo? Então eu gostaria que você analisasse agora os passos de Deus, certo? Deus ele deixou escrito de uma forma inspirada coisas muito importantes para que nós possamos ir analisando passo a passo, né? Deus quis mostrar como era antes do homem ter a sua esposa para que ele pudesse nos ensinar algumas coisas, né? E pensando a respeito disso, repare que o Senhor ele colocou Adão em um lar, né? Podemos pensar em uma casa, né? Em um lugar onde seria para ele o seu próprio lar, a sua própria casa, porque o Senhor plantou, né, um jardim no Éden e ali ele colocou o homem, né, que ele havia formado, né? Isso, em primeiro lugar, nos indica, né, como Deus está preocupado que nós possamos compreender este princípio de preparação, né? Primeiro Deus prepara o lugar e depois ele coloca o homem ali que ele havia formado, né, dentro daquele jardim, né? Se nós observarmos na palavra de Deus, principalmente na criação, nós vamos ver o quanto Deus ele tem este princípio de primeiramente preparar o ambiente, preparar o lugar, para depois colocar alguma coisa ali dentro, né? Pensando, por exemplo, em como ele criou o próprio ser humano, o próprio homem, ele preparou ali, né? Modelou aquele pó, e então diz que ele depois soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Primeiro a preparação daquele corpo, depois colocando o fôlego de vida, né, dentro do ser humano. Se nós voltarmos um pouco mais também, vamos lembrar de como ele criou os mares, a terra, né? E como ele, depois disso, ele começou a povoar. Depois de preparar o ambiente, ele está povoando, ele está colocando algo que é o mais importante ali, certo? Então é interessante nós vermos nesses versículos, neste princípio de preparação de ambiente, né? E quando nós pensamos a respeito disso, nós pensamos no homem também, principalmente o homem que vai ser o cabeça do seu lar, né? Que vai ser aquele que vai prover, vai ser o provedor do lar. É importante que ele esteja ciente desta tarefa de preparar este jardim antes de trazer para ali a sua esposa, né? De ter uma condição tanto espiritual quanto também podemos pensar material para poder sustentar a sua esposa, para poder fazer com que ela esteja segura neste jardim, para que ela esteja abastecida neste jardim. Então, Deus está nos ensinando um princípio, né? E pensando exatamente na literalidade disso, o homem, ele tinha um lar, né? Ele poderia cuidar de um lar antes, né, de cuidar da sua esposa. Ele tinha uma certa noção, né, do que era ter, né, um lar, uma casa para cuidar, né? E ele tinha capacidade disso, porque Deus deu esta capacidade a ele. Então é interessante que nós pensarmos nesse sentido de que, por exemplo, quando o homem ele se casa, a Bíblia nos diz que ele deve deixar pai e mãe, né, e se unir à sua mulher, mas se unir aonde? Se unir no seu próprio lar, né, no próprio lar que ele, né, com o seu esforço, com o seu amadurecimento, ele consegue sustentar, ele consegue fazer com que a sua esposa esteja naquele ambiente, né, pelo seu próprio trabalho, né, por ter uma intimidade com o Senhor, né, ele está preparando aquele jardim, né? Então, pensando a respeito disso, é necessário que você, principalmente se você é homem, que você esteja preocupando-se com este jardim, né? Como está o seu jardim? Você está preparado? O seu jardim está preparado para receber a sua esposa, para que você coloque ela ali? Você já tem condições de sustentar uma casa, de sustentar um lar, né? Você já está procurando não só materialmente, mas espiritualmente ter noções básicas, né, do que é o casamento.
e desta sustância, né, deste sustentar que você precisa para com a tua esposa. Então é algo muito importante de se pensar, né? Uma preparação do ambiente antes, né, de fazer com que tudo aconteça, certo? Nós vamos deixar mais algumas coisas para o próximo vídeo, para que esse não fique muito longo. Mas te espero aí no próximo vídeo, espero que você esteja aproveitando, espero que o Senhor esteja falando com você, tudo bem? Então te aguardo aí no próximo vídeo.